Olá, tudo bem? Receba a paz do Senhor Jesus na sua vida. Eu sou o pastor Robinson Esteves, da comunidade evangélica Luz do Mundo, aqui de BH, e a pedido da nossa querida irmã Fran, eu estou gravando esse vídeo aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, em que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, seu filho na fé: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu queria meditar com você sobre esse seguinte tema: como completar bem a carreira. O apóstolo Paulo, ele fala sobre três coisas muito importantes. Ele diz assim: combati o bom combate. A primeira coisa que Paulo ensina para nós é que a vida cristã é um combate, é uma luta. E desde a sua conversão, quando ele vai para Damasco e tem um encontro com o Senhor Jesus, ele começa ali um grande combate na fé, porque logo no início da sua caminhada, ele começa testemunhando de Jesus ali, e ele tem que sair fugido daquela cidade. Ele é descido ali num cesto das muralhas da cidade, porque alguns judeus começaram a persegui-lo ali, e ele tem que fugir daquela cidade. E em toda a sua trajetória, ele enfrentou grandes combates, grandes lutas, e ele nos ensina em várias das suas epístolas os combates que nós temos que enfrentar como cristãos. O primeiro combate que ele nos ensina que devemos enfrentar é a luta contra a nossa própria natureza humana, nossa carne. Muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal. Por quê? Porque nós temos uma natureza carnal, uma natureza caída, pecaminosa. E ele diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. O segundo combate que nós temos que enfrentar na nossa vida cristã é o combate contra o mundo, esse sistema que nos odeia. Jesus fala em João 17 que nós não somos deste mundo, como também ele não é. E o mundo nos odeia, porque o mundo odiou a Cristo também. Tiago vai dizer na sua epístola, no capítulo 4, verso 4, ele diz assim: não ameis o mundo, porque aqueles que amam o mundo se tornam inimigos de Deus. E João diz também na sua epístola, capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com todos os seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. A terceira luta, o terceiro combate que nós vamos ter que enfrentar é contra Satanás, o inimigo das nossas almas. Paulo vai dizer desse conflito lá na carta aos Efésios, que ele diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso nós devemos tomar toda a armadura de Deus e permanecer inabaláveis. Então, saiba que nesse combate você vai ter que lutar contra a sua carne, contra esse sistema mundano que tenta nos afastar de Deus, e contra Satanás, que está ao derredor procurando alguém para destruir. Então seja vigilante e firme. Depois ele diz: combati o bom combate, completei a carreira. Irmãos, muitos começam muito bem, assim como foi Saul. Saul começou muito bem, mas não terminou tão bem. No decorrer da caminhada ele se desviou. Também Sansão começou muito bem, tinha as promessas de Deus, tinha o Espírito de Deus, mas pela sua rebeldia, sua desobediência, ele acabou se perdendo. Muitos começam bem. Eu creio que todos que vão ouvir esse áudio aqui, que tiveram um encontro com Jesus, começaram muito bem. Começaram no primeiro amor, naquele desejo de servir a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Dava o seu melhor, congregava, contribuía. Mas o tempo vai passando, vêm as tribulações, vêm as lutas, vem o desânimo, vem as decepções. Mas Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, assim: por isso não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Ou seja,
se nós quisermos completar bem essa carreira, precisamos de renovação espiritual, precisamos renovar nosso interior na presença de Deus. É por isso que Paulo diz lá aos Efésios: quanto ao mais, irmãos meus, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E é interessante, irmãos, que a tribulação, as adversidades que nós enfrentamos, ela vai produzir em nós um eterno peso de glória. É o que ele diz nessa carta, no capítulo 4, 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Ele fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, Deus está trabalhando no nosso caráter. Quando Ele nos permite passar por provações, tribulações, é porque Ele deseja aperfeiçoar o nosso caráter, transformar a nossa vida à imagem e semelhança dEle mesmo, para que o nome dEle seja glorificado. E por fim, se você quiser de fato terminar bem essa carreira espiritual, siga o conselho que ele dá no verso 18 de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, porque elas são temporais, mas nas que se não veem, porque elas são eternas. Tire os seus olhos das circunstâncias dessa vida, para de buscar somente as coisas dessa vida, foque os seus olhos nas coisas celestiais, nos tesouros celestiais. Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 25, ele diz assim: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, quando nós desejamos servir a Deus, nós devemos entregar todos os nossos desejos, nossas vontades, nossos sonhos, para fazer a vontade de Deus. E a recompensa é eterna. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você é um amante do Senhor, com certeza você já tirou os seus olhos das coisas circunstanciais deste mundo e tem os seus olhos voltados para Deus. E para completar, Paulo diz assim: guardei a fé. É interessante que Jesus diz no Evangelho de Lucas e de Mateus, ele diz assim: olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Guarda a sua fé. Guarda a sua fé, porque o inimigo vai tentar roubá-la. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. O inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para que a gente venha cair na apostasia, abandono da verdade, na incredulidade. Ele vai fazer de tudo para que ele roube a nossa fé. Mas eu quero dizer para você: toma, embraça esse escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, para concluir essa mensagem, queridos irmãos, é melhor terminar bem do que começar bem. Começar bem é importante, é necessário, mas terminar bem é melhor ainda. Faça como Davi. Davi cumpriu os propósitos de Deus aqui nessa terra. Foi sepultado ali, com seus antepassados, mas ele cumpriu o propósito de Deus, terminou bem a sua carreira. Que assim seja comigo e com você também. Faça como Paulo, que combateu o bom combate, completou bem a sua carreira e guardou a fé. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te edifique com essa palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica na paz.